Estamos de volta e nosso entrevistado hoje é o juiz de execuções penais, Henrique Baltazar. Doutor Henrique, boa tarde, mais uma vez bem-vindo. Obrigado. Doutor Henrique Baltazar, mais de 150 presos já fugiram das unidades prisionais do Rio Grande do Norte só em 2016. A que o senhor acredita isso? Bom, primeiro a falta de estrutura do sistema prisional, né? Nós temos unidades antigas, poucas e ruins. Depois, há uma falta de controle também do Estado sobre essas unidades. Alguns presídios, como Alcaçuz, que é de onde tem ocorrido a maior parte das fugas, o presídio, ele está sob o controle total dos presos. Os pavilhões são controlados pelos presos. Então, não tem grades, os presos não ficam trancados em celas, e aí eles podem se mover para onde quiserem, na hora que quiserem, e podem aproveitar o tempo para cavar túneis. O sistema de segurança só entra nesses pavilhões quando há uma necessidade de fazer uma revista, e não fazem todo dia e nem toda semana, né? E aí, o tempo para cavar um túnel no chão de areia 4, 5 dias o pessoal consegue cavar um túnel. Então, se você não passa uma semana ou 2 semanas para fazer uma revista, termina nisso. Um presídio como o de Caicó, por exemplo, que o chão lá é duro, pedra lá em Caicó, mesmo assim, túneis foram cavados em Caicó. A gente que é de lá sabe o trabalho que dá para cavar naquelas terras ali, naquelas pedras de Caicó. E mesmo assim ele consegue. Consegue por quê? Porque o Estado não entra dentro dos pavilhões. Os agentes não vistoriam os pavilhões. O pessoal fica perguntando, o que coloca a terra? Ora, a terra está colocada lá, dentro do pavilhão, dentro da cela. Ninguém vai jogar a terra, esconder a terra em algum lugar, como antigamente ainda fazia. Hoje não se incomodam com isso. Cava, vão deixando a terra ali num canto, lá dentro de uma cela. É assim que acontece. Por que faz? Porque ninguém está entrando dentro dos pavilhões para fazer revistas. Doutor Henrique, e há como retomar o controle desses pavilhões? É até um pouco contraditório, mas a pergunta eu acho que é essa mesmo. Há como o Estado, a polícia, retomar o controle do presídio, doutor Henrique? A forma principal é construir mais, né? Tem que construir mais alguns presídios para diminuir a quantidade de presos que tem. Segundo, o Estado teria que fazer um planejamento de revistas nos presídios. A cadeia pública de Natal, de onde fugiram 46 presos, eu acho, um pouco mais de um mês atrás, o túnel por onde eles fugiram era conhecimento do sistema desde 2012, 2013, que eles sabiam que existia aquele túnel e nunca tinha sido destruído, nunca tinha sido tapado totalmente aquele túnel. Então, precisa o Estado fazer um levantamento da situação de cada unidade para ver as fragilidades de cada uma delas, para combater aquelas fragilidades. Então, o Estado, primeiro isso, fazendo esse planejamento, um trabalho de identificação de fragilidade para consertar essa fragilidade. Segundo, ele precisa construir, que é o mais complicado, que impõe necessidade de recursos, mas mesmo assim há uma forma do judiciário ajudar um pouco disso nas pressões pecuniárias. Então pode ser ampliado, pelo menos vários presídios do interior do Estado poderiam ser ampliados para melhorar a situação. E terceiro, ter mais gente, né? O Estado está informando que vai fazer uma seleção para agentes penitenciários temporários. Isso desde o final do ano, quando foi aprovada a lei que permitiu isso, né? Espero que, já 4 meses já se passaram, espero que o Estado, antes do meio do ano, faça essa seleção para que tenha esses agentes penitenciários. Se essas coisas acontecerem, diminui o problema. É o primeiro passo. O passo mais realmente importante para resolver de vez é construir vários presídios, o que exige mais recursos que o Estado diz que não tem. Doutor Henrique, o senhor fala em construção. Agora, Alcaçuz, ela quando foi entregue, quando o presídio de Alcaçuz foi entregue com a propaganda de que era o presídio de segurança máxima. Venderam algo errado pra gente, a gente comprou gato por lebre, doutor Henrique. Olha, Alcaçuz não era um problema grande até 2015. Né? Tinha fugas de Alcaçuz, sempre teve algumas, mas não com essa intensidade que tem hoje. O terreno de Alcaçuz é um problema, mas não é o problema. Não é a coisa mais grave, não é o terreno. Tanto que, como eu disse, durante mais de 10 anos não tinha tantas fugas de Alcaçuz. Por que não tinha? Porque os presos estavam dentro das grades, dentro das celas, e os agentes estavam nos corredores, fiscalizando. A partir do momento que isso desapareceu, que o Estado
perdeu esse controle lá dentro de Alcaçuz, é que ele virou um problema. Alcaçuz, ela ainda pode funcionar como um presídio razoável durante muito tempo, desde que seja diminuído a metade, retirada a metade dos presos. Hoje, Alcaçuz tem 1.100 presos, quando a capacidade é 600. Né? Com isso realizado, e depois da situação que chegou, teria que fazer mais alguns serviços lá dentro, as cercas de separação lá dentro do presídio, tem várias coisas que podem ser feitas ali, ele pode voltar a funcionar como um presídio razoável. Um bom, não seria um bom, é o Rogério Coutinho, e agora, poucas semanas atrás, fugiram presos do Rogério Coutinho, que é um bom presídio, é um presídio do qual não deveria haver fugas. Doutor Henrique, qual foi a leitura que o senhor fez dessa tentativa que ocorreu com o diretor do presídio de Alcaçuz, Ivo Freire? Eu acho que a impressão que eu tenho, não tenho todas as informações do fato, mas a impressão que eu tenho é que foi uma tentativa de roubo programada por uma facção criminosa para tentar desmotivar o diretor ou aterrorizá-lo para que ele não tenha um controle rígido lá no presídio, para que ele deixe as coisas, como a gente diz, correr de frouxas, né, lá dentro do presídio. A impressão que me dá é isso aí, é que foi uma tentativa de roubo dirigida, né, para ele. O ex-diretor da penitenciária, João Chaves, ele agora foi demitido. Ele, quando era diretor, foi flagrado com alguns presos levando ou trabalhando na residência dele como pedreiros, como serventes. E eu trago esse assunto à baila para questionar o senhor da seguinte forma. A situação, ela se agrava a partir dessa falta de gestão ou dessa ingerência junto com agentes, enfim, qual é a relação que o senhor faz de falha da superlotação com essas falhas de gestão, como a gente poderia chamar? Há bastante tempo eu tenho dito que outro dos grandes problemas do sistema prisional do Rio Grande do Norte é a inexistência de uma corregedoria, de um órgão fiscalizador do sistema penitenciário. Você tem todas essas fugas que aconteceram, esse ano já 153, no ano passado, nem lembro, uns 300 fugiram, mas não há apuração. Você não tem, toda vez que foge, não vai ser instaurada uma sindicância para apurar essa fuga. Eu nunca vi o resultado dessa sindicância. Aliás, o único caso que eu conheço do resultado de uma sindicância dessa que apurou foi aquela que aconteceu daquela quadrilha de Caraúbas, o pessoal que fugiu anos atrás lá de Alcaçuz, que houve um resgate lá, foi o único caso que eu conheço de uma apuração realmente. Todas as outras apurações, se fizeram, não sei o que fizeram com elas, o que aconteceu. Eu não vejo punições. A fuga acontece por problemas estruturais, problema do prédio, ou também por corrupção. Ou corrupção ou desatenção, porque o funcionário, o servidor do presídio não tem a atenção devida na vigilância. Mas isso precisava ser apurado. Todo dia surge notícia de corrupção no sistema prisional. A grande maioria dos agentes penitenciários, eles são sérios, são corretos, dão sua vida, dão seu trabalho com vontade dentro do sistema, arriscam a vida direto sempre no sistema prisional, fazendo um bom trabalho. Mas entre eles há corruptos, como há em qualquer profissão. Gente boa, gente ruim. Nós não temos uma corregedoria no sistema prisional que efetivamente investigue isso e consiga separar, eliminar essas pessoas que não deveriam estar lá, as pessoas ruins. Existe a CEPA, que é uma comissão de procedimento administrativo, que funciona muito devagar, tanto que esse caso desse agente que foi demitido agora é um caso que aconteceu uns 2 anos atrás. Agora que saiu uma decisão que realmente ele foi demitido. Existe um grande número de procedimentos em andamento lá nessa CEPA e uma lentidão enorme para chegar a algum resultado. A gente viu, vocês noticiaram na televisão alguns meses atrás, uma fuga lá dentro de um presídio que o preso estava armado, atirou lá no presídio e que todos os agentes comentam como a arma chegou lá para ele. Todo mundo fala sobre como é que essa arma chegou. E a pessoa que teria sido, que facilitou a entrada dessa arma, continua sendo agente penitenciário, não recebeu nenhum tipo de punição, ainda está trabalhando normalmente, porque não funciona, é muito lenta a apuração. Então, a ausência dessa corregedoria é outro dos grandes problemas do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Juiz Henrique Baltazar,
Mais uma vez, muito obrigada por sua participação aqui no RN Acontece. Sempre, como sempre digo, eu estou sempre à disposição. Sou servidor público, tenho que prestar contas ao meu patrão, que é o público, sobre o serviço que nós realizamos. Obrigada, doutor Henrique. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui.